Começando mais um Terrante Responde nesse sabadão aqui, e tá cheio de perguntas por aqui, porque esse é o programa que você manda suas perguntas aqui nos comentários e eu respondo na próxima semana. Então a gente tem que correr aqui porque tem um monte de perguntas boas por aqui. Então, antes que eu comece, não esqueça de se inscrever aqui nesse canal. Também deixe seu comentário, sua pergunta, o que você quiser aqui embaixo. Deixe sua curtida também. Mostre esse vídeo para algum amigo seu e se torne um membro do canal do Terrantes por R$5 por mês. Não é nada, isso ajuda o Terrantes e ainda consegue ver vídeos antes deles irem para o ar e ainda se consegue fazer parte do grupo de WhatsApp para comprar algumas miniaturas com preço bem abaixo do mercado. Vamos lá então ver as perguntas de hoje. O Gabriel Tavares, ele está perguntando aqui onde encontrar uma lista com todos os modelos Gasser lançados pela Hot Wheels. Bom, se você está falando do Chevy Gasser, eu vou te deixar uma lista aqui embaixo, um link, né, de uma lista lá do site Hot Wheels Wiki, que lá tem toda a listagem de todos os modelos que foram lançados até hoje desse carro. Existem outros Gassers também, mas eu acho que você está falando aí do Chevy Bel Air Gasser. E ele também está perguntando em qual momento você optou por, ou percebeu que valeria a pena se dedicar 100% ao blog e aos vídeos do YouTube. Na verdade não foi uma coisa assim que eu decidi, né? A vida decidiu por mim, porque quando começou a pandemia eu trabalhava numa empresa assim extremamente desgastante, mal reconhecido, mal pago, tinha que fazer um monte de coisa e ainda ouvir um monte de besteira, como muita gente, né? Quem nunca? E aí eu decidi que era o momento de ficar com a minha família naquele momento tão delicado, e aí eu decidi ficar em casa e me dedicar de cabeça ao Terranted. E aí depois os vídeos vieram numa época em que eu comecei a ver que realmente assim a comunicação ela não cabia mais só em textos e imagens mostradas no Facebook e no Instagram. Precisava ter um canal aqui para falar direto com vocês, explicar também as coisas, porque afinal de contas eu estava vendo muito canal por aí falando um monte de bobagem, né, assim, de coisas explicando super mal e tudo mais. Então eu decidi entrar aqui, não que eu seja melhor, mas assim, pelo menos eu consigo trazer um pouquinho mais de luz nesse assunto. O Orlando Filho Paiva Santana, ele tá perguntando aqui várias coisas, né? Quais foram os últimos lançamentos de miniaturas da Atômica? Então, eu vou deixar aqui um link, né? Meus amigos lá do Japão me mandaram esse link. Tá tudo escrito em japonês, mas dá pra você ver as imagens e lá mostra todos os últimos lançamentos da Atômica. E se você ficar indo nesse site todas as vezes, você vai ver que ele sempre vai atualizando, né? Então, e se você clicar aqui nesse botãozinho que tem aí no site, você vai ver os lançamentos para o próximo mês, então ele é bastante útil. Ele está perguntando também o que você acha da Mini GT, é uma marca que pode bater de frente com a Hot Wheels futuramente? Mais ou menos, né? A Hot Wheels tem um mercado cativo dela, tem uma marca super boa, né? Assim, é reconhecida no mundo inteiro, e ela é líder nessas miniaturas básicas e difícil tirar o trono dela. Mas miniaturas mais caras, né, na faixa de 10, 15 dólares, alguma coisa assim, a Mini GT está despontando e pode ser que abocanhe uma parte do mercado, né? Uma coisa que está acontecendo é que a Mini GT está pegando vários colecionadores de Hot Wheels que colecionavam miniaturas básicas e agora estão indo para a Mini GT, estão indo para a Tarmac, estão indo para várias outras marcas premium também. Ele está perguntando se, na minha opinião, essas taxas novas implantadas pelo governo vai ficar ainda mais complicado comprar miniaturas importadas. Não, complicado não vai ficar mais caro, né? Isso na verdade era uma taxação que já existia, mas não era aplicada, né? E como tudo aqui no Brasil, onde o pessoal abusa, tinha gente comprando drone de 5 mil dólares e colocando na nota que era 50 dólares, né? Então assim, sempre o pessoal abusa e aí vem uma nova lei e ferra todo mundo, né? Porque aí todo mundo agora vai ter que pagar por conta disso. Vai ficar mais caro, mas assim, acho que as pessoas vão ficar um pouco mais seletivas com o que elas querem, né? Não vão comprar de tudo, vão escolher um pouco melhor o que elas querem. Ele está perguntando se tem planos futuramente de conhecer o Japão para poder conhecer a cultura do colecionismo por lá. Será? Ele também está perguntando se, na minha opinião, esse ano foi um ano melhor para o colecionador brasileiro. Esse ano eu fiz até um vídeo, né, um tempo atrás. Esse ano começou muito ruim, com aí a semi-falência, né, da Americanas, com problemas com a ReHap, com taxações, com um monte de coisa, e a gente passou, né, pelo menos na primeira metade do ano dessa forma, e agora da metade pro final me parece que está sendo um ano bom, né, assim, melhor, né, porque apesar das taxas, as miniaturas estão vindo, né, às vezes elas enroscam por aí, mas elas estão vindo, você vê aí a Americanas abastecida com produtos de novo,
novo, ReHap também dando jeito nas coisas, ReHap PB Kids, né? E várias outras lojas aparecendo por aí, né? Então, e eu acho que até esse negócio da taxação ajuda, né? Porque, assim, várias empresas agora estão pensando em importar legalmente algumas miniaturas e pode ser que isso beneficie os colecionadores brasileiros. O Leandro Pacífico, ele sempre perguntando por aqui, ele está perguntando qual seria a miniatura da Hot Wheels e Matchbox que você teria na sua coleção e qual você gostaria que voltasse a ser produzida, porque ambas as empresas pararam de produzir. Eu não tenho, assim, muito desejo, não, com essas miniaturas, não. Algumas eu acho legais, mas se eu encontrar num preço bom, se encontrar numa situação legal, eu até levo, né? Não tenho, assim, uma lista de desejo muito definida. Eu gostaria, assim, que a Matchbox fizesse como a Hot Wheels fez e relançasse alguma dessas miniaturas antigas aqui da época da Lesney, que fizeram parte da minha infância de muita gente, que eles lançassem agora novamente, ia ser, eu pelo menos ia achar muito legal. Eles até tentaram fazer isso, né? Eles fizeram com uma miniatura no passado, né? Eles relançaram ela, mas pararam por aí, infelizmente. Mas eu gostaria que eles tivessem lançado mais dessas miniaturas do passado. O Paulo Correia, ele está perguntando se eu já ouvi falar da marca Polysteel, vendida na Itália, tinha até o nosso Passat Gol. Pena que não veio para o Brasil. Pois é, era uma empresa que fazia algumas miniaturas bem legais, né? Nessa época tinha várias empresas pelo mundo todo, e essa empresa ela foi comprada em 2005 pela Maisto, e hoje ela está numa divisão lá da Maisto que faz inclusive miniaturas e pistas de autorama, e pistas de slot car, e esse foi meio que o destino dessa marca aí, que era bem legal no passado. O Cruise Gamer, ele tá perguntando aqui se eu conheço a marca Ignition Models. Vejo que pouca gente comenta sobre essa marca, e tem muitas minis bacanas e bem feitas em 1/64 e outras escalas. Sim, eles começaram com várias escalas, né? Eles produziam em outras escalas, e aí eles fizeram acho que em 2017 eles fizeram uma parceria com a Tarmac Works e começaram a lançar miniaturas na escala 1/64. Eles ainda estão lançando essas miniaturas. O meu amigo Lupa Schulze, ele fez uma matéria em 2020, tá meio desatualizada, claro, mas lá você consegue descobrir um pouquinho da história dessa marca, e eu vou deixar um link aqui, tanto dessa matéria como um link de todas as matérias que o Lupa escreveu sobre miniaturas premium lá no blog do Terrantes, e tem coisa pra caramba sobre essa e várias outras marcas. O André Carlos Pinheiro, ele tem duas perguntas, né? Por que a qualidade das miniaturas Maisto no começo dos anos 2000 eram melhores do que agora? Principalmente porque essas antigas tinham rodinhas diferentes e também tinha o interior do veículo. Hoje são apenas rodas básicas e o clássico vidro preto. A Maisto tem várias linhas, né? Eles não têm só a linha Fresh Metal, eles têm várias linhas que são mais caras e tem a Fresh Metal que é mais barata, mas assim, o que aconteceu nesses últimos 20 anos é que o preço dos commodities usados para fazer esse tipo de miniatura aumentou demais, né? Então o plástico, né, o petróleo, né, que já era o plástico, aumentou. Você teve o preço do metal, você teve o preço do transporte, você teve o preço justamente do trabalhador, né, que começou a ganhar mais lá na Ásia, e você aí aumentou o preço de tudo. Então tanto a Hot Wheels, né, que teve que escolher de simplificar as miniaturas, colocar mais peças de plástico e tudo, quanto a Maisto tiveram que aí tomar algumas decisões para ou manter o preço, ou então diminuir a qualidade. A Maisto decidiu por esse caminho. Ele também está perguntando se eu tenho bastante miniaturas da Greenlight, se eu já notei que elas são repletas de manchas brancas de super cola, além do excesso de cola em alguns lugares. Isso não seria um problema de má qualidade? Bom, eu tenho, né, alguma coisa, tenho inclusive esse Interceptor aqui, né, do Mad Max, da Greenlight, mas eu não tenho tanta coisa assim na Greenlight. Não é uma marca que eu achei muita graça. Não sei, eles têm os carros bem detalhados, bem legais, mas eu não sinto muita atração por eles. Eu também tenho o trailer do Breaking Bad, que eu acho bem legal, mas eu nunca reparei essa coisa da cola, não. Eu vou ficar mais de olho, mas sim, com certeza pode ser um problema, né? Pelo menos o pessoal lá nos Estados Unidos, onde é o mercado mais forte deles, continua comprando, e me parece que eles não estão reclamando muito disso, não. O Rodovias Abiartes, ele está perguntando se eu posso falar sobre as miniaturas 1/64 da Yatming, da década de 90. Acho elas muito legais, fizeram parte da minha infância. Sim, são muito legais, tem produtos muito interessantes, muito legais. É uma empresa que apareceu em Hong Kong na década de 70, infelizmente ela faliu em 2013. Mas assim, eu vou deixar aqui embaixo um link de uma matéria que o Maurício Nunes
fez contando a história da Yatming, e lá você vai poder saber de tudo, inclusive com fotos e tudo mais. Lá tá perfeitinho para você saber mais sobre isso. O 1 para 64 Gens, ele tá pedindo para falar mais sobre a UL, e ele tá falando que ele tem alguma miniatura da UL que são bem feitas e tudo mais, que valem mais a pena do que Hot Wheels e tudo mais. Então ele faz aqui uma grande análise aí sobre essas miniaturas da UL e me pede para fazer um vídeo, né, alguma coisa assim. Na verdade já tem, né, um texto que o Maurício Nunes escreveu lá no blog do Terrantes falando sobre as miniaturas da UL, e realmente eles são bem legais. A escala deles é um pouco diferente do Hot Wheels, né, eles estão mais para escala 1 para 60, e eles fazem carros bem mais detalhados, né, pelo menos com mais adesivos e tudo. Não é aquela coisa da Hot Wheels cheia de chamas, cheio de decorações e tudo mais. Então é uma linha bem legal. A California Toys tem uma parceria com eles e vende, né, a linha California Junior e a California Mini, com alguns desses carros da UL que fizeram sentido aqui no Brasil. Então são bem legais de ter na coleção, mas eles têm bastante coisa, eles têm lançado bastante coisa assim. É uma marca bem legal. O Fogarel 88 Hot Car, ele está perguntando qual que é o melhor jeito de organizar, na sua opinião, Douglas, a coleção. Olha, cada um tem um jeito de organizar, né? Eu não sei se eu posso falar muito sobre todo mundo, né? Acho que cada um tem um jeito. Tem gente que gosta de organizar por cores, tem gente que gosta de organizar por fabricantes, por modelos, por ano, alguma coisa assim, né? A minha coleção aqui, pelo menos nesse display aqui, nessa estantezinha, ela tá bem, assim, desorganizada, na verdade. Mas tem uma organização que faz sentido pra mim, porque tem aqui uma parte de miniaturas premium, outra parte de miniaturas que eu recebi de presente, outras que fazem parte da minha infância. Então ela tá de um jeito que pra mim faz sentido. Mas não sei, acho que vai de cada um aí decidir o que é melhor pra si. O Antônio, ele tem uma pergunta aqui em relação ele tem duas perguntas em relação a escalas, né? Como foram definidos ao longo dos anos e como chegaram os números específicos que temos hoje no mercado? Um para 64, um para 43, um para 24, um para 18, entre outras nesse meio. Não tem muito significado, não, né? Assim, na verdade, um para 64 é uma escala aproximada de 3 polegadas, que é um tamanho que lá no passado, né, se definiu que era um tamanho legal para você colocar, colecionar e também caber nas embalagens, né, para poderem ser vendidos em lojas e tudo mais. E era também um tamanho legal aí para ter um mínimo de qualidade, né, um mínimo de detalhamentos e tudo mais. Já a escala 1 para 43 é um pouco mais interessante, porque assim, 1 para 43 era uma escala utilizada para acessórios de colecionadores de trens. O hobby de trens sempre foi muito popular, né? Mais antigamente, inclusive, e aí, inclusive, tinha essas escalas 1 para 43, e aí começaram a pegar por aí e fazer a escala 1 para 43, aproveitar esse caminho. 1 para 24 é uma escala mais, assim, aceitável, né? De preço e qualidade, que é para alguns colecionadores, né? Que preferem qualidade e não se importam com o tamanho, né? Então, mas por isso, em 1 para 18 tem uma história interessante, porque lá na década de 70 a Maybe Toys, ela foi vendida para Hot Wheels, que pegou as miniaturas que faziam, né, na escala 1 para 43, e aí a Hot Wheels renomeou essas miniaturas como Gran Toros, né, que são umas miniaturas da Hot Wheels bem legais, inclusive. E aí eles, o dono dessa empresa, né, um italiano lá, ele, já que ele não tinha mais como fazer miniaturas para 1 para 43, ele começou a fazer miniaturas na escala 1 para 18, que na cabeça dele eram muito mais detalhadas, dava para trabalhar muito mais e tudo mais, e daí ele criou uma empresa chamada Burago, que depois a Maisto comprou também. E ele também pergunta sobre a Jada. Ele está falando que ele tem um Datsun 510 1971 da série For Sale, e ele parece ser muito maior, né, do que os carros da Hot Wheels, da Siku, da Mini GT, Tarmac Works que ele tem, né? Ele está perguntando aqui qual que é a ideia, né? Quais são as referências da Jada em escalas. Pois é, a Jada não respeita muito isso de escalas, né? Não só em 1 para 64, mas em outras escalas também. Eles são meio aleatórios com relação a isso, e até uma forma, né, de eles entrarem em alguns mercados falando que é 1 para 64, mas não é. Né? Eu tenho inclusive aqui um Fusca, que eles chamam de 1 para 64 da Jada, mas dá pra ver que ele é bem maior, né, do que um Fusca se fosse 1 para 64. Então não dá pra, assim, levar muito a sério a escala da Jada, não. O DC64 Show, ele tá perguntando aqui sobre a Deora 2, né, que eu falei que as pranchas que tinham no carro, que saíam do carro,
e depois a Mattel resolveu tirar para evitar acidentes com crianças. Como justificar a série Hot Wheels Brick Riders? Não seria o fato de tirar essas partes móveis mais para economizar do que certa segurança para as crianças? Sim, tem esse fator de economia, claro, né? Porque não só é mais econômico você não ter que fabricar peças sobressalentes e aí ter que embalar junto, tal, sempre um problema na hora da produção, né? O manuseio fica um pouco mais complicado, mas isso daí tem a ver com segurança, sim, né? Eu fiz um vídeo um tempo atrás sobre curiosidades da Hot Wheels, né? Quem não viu pode dar uma olhadinha aqui na sugestão de vídeo, onde eu explico que lá na série, na sede da Mattel, lá na Califórnia, tem um cano que os designers usam que tem o mesmo diâmetro da traqueia de uma criança. Então, todos os carros, né, que tem peças assim, desse tipo, eles têm que jogar lá dentro para testar se aquela peça passaria pela traqueia de uma criança, né? Então, se não passa, né, esses da série Brick Riders que você falou, são peças geralmente quadradinhas, né? Então, ou assim, retangulares, e aí fica difícil de uma criança engolir. Já as pranchinhas é bem mais fácil delas engolirem, então mais ou menos por aí. O Marcel Bono, ele tá também membro do canal e sempre perguntando por aqui, ele tá perguntando se eu já falei em outro vídeo, mas ele não achou, né, sobre essa Kombi azul que fica em seu expositor. Poderia falar sobre ela? É uma Kombi da Matchbox, né? Que, assim, ela parece até do seriado Lost, que eu não assisti, né? Mas eu acho ela bonita. Ela é de uma série Lesney Edition, né? Que saiu muitos anos atrás. E eu acho ela bonita, eu queria ter uma Kombi da Matchbox para ilustrar aqui na minha coleção. Uma Kombi, né? Mas não sei, acho que ela não tá fazendo, não tá legal aqui nessa coleção. Acho que em breve ela vai ser substituída por algum outro carro. Mas ela é bem legal, sim, eu gosto dela. A Ana Almada, ela tá perguntando se tem a chance da Hot Wheels poder voltar a produzir o Reverb com um novo molde da linha básica. E também o Leonardo Moraes, ele está fazendo uma pergunta que a resposta é parecida. Ele está falando do Mazda 787B, se é possível ele ser produzido com outras cores e outros designs. E também se o Porsche 962 quando sairá na linha básica. Então, não sei, eu não tenho essas respostas, porque afinal de contas a Mattel decide, né, lá do jeito deles, né, como que vai ser. Tudo é possível, né? É possível que o Reverb volte para a linha básica, é possível que o Porsche 962 ele entre assim como outros carros, né, na linha básica, mas a gente não sabe, são tudo parte do planejamento da Mattel. Que é possível, mas que eles vão fazer do jeito deles, é isso que vai acontecer. O Thiago Ogando, ele também sempre perguntando por aqui, ele está perguntando se existe alguma regra interna da Mattel para que a miniatura tenha alguma parte de metal, seja base ou carroceria, ou uma miniatura da Hot Wheels pode ser inteiramente feita de plástico. Pois é, as miniaturas da Hot Wheels, assim como de outros fabricantes, elas são miniaturas que são conhecidas como die-cast, né? Que é die-cast? É quando você pega, né, num processo de fabricação e você tem um molde e você joga algum material líquido lá dentro para fazer alguma coisa com esse molde, né? Então tem-se a ideia de que é justamente com metal. Então, se fizer um carro totalmente de plástico, vai passar essa ideia, né, de que, pô, tô sendo enganado porque aqui não tem metal. Mas mesmo assim a Hot Wheels faz, né? Um dos mais recentes, por exemplo, quem me mostrou, né, na verdade isso foi o Daniel lá nos Estados Unidos. Ela é uma miniatura, a miniatura do Mercedes Unimog, que foi o Chase, né? Nem era para ser Chase, da série Hot Wheels de 55 anos. Da Hot Wheels, né, de aniversário de 55 anos. E aí eles fizeram em plástico justamente porque essa tinta dourada, ela não pega bem em metal, ela tem que ser aplicada sempre em miniaturas, em partes de plástico, né? Então a gente já viu, inclusive no passado, algumas outras miniaturas que são totalmente de plástico porque justamente aplicaram essa cor dourada. Mas não é o costume, eles não fazem isso, e assim, o mais engraçado é que tem muita gente cobrando, né, uma fortuna por essa miniatura, por ela ser Chase, e na verdade ela é toda de plástico, né? Incrível isso. Mas de qualquer forma, assim, tem o comum da Hot Wheels é que, pelo menos na linha básica, eles escolham ou a parte de cima, né, a carroceria de metal, e a base de plástico, ou o inverso, né? Eles fazem geralmente a base de metal quando eles têm que fazer aqueles carros para pistas, né, da Hot Wheels e brinquedos da Hot Wheels, que aí eles fazem para dar uma melhorada no desempenho da miniatura, mas geralmente a carroceria de metal.
E ele também está perguntando aqui quais marcas já fizeram Hyundai i30 na escala 1:64. Tem várias, né? O L fez, né? Não é exatamente 1:64, é mais 1:60. Fez, né? Do modelo que a gente viu aqui nas nossas ruas, por exemplo. E é bem legal. E a California Toys trouxe essa miniatura para as linhas dela. E é bem legal, bem fiel, né? O carro que a gente teve aqui. Mas os modelos mais novos do i30, tem várias empresas que fizeram, né? Majorette já fez, Tarmac Works já fez, tem várias aí que já fizeram esse Hyundai i30, só que nas versões mais recentes dele. O Patrick Mello, membro aqui do canal, e também sempre perguntando e ajudando nas respostas por aqui, muito obrigado, cara. Ele está perguntando se há miniaturas da Hot Wheels ou afins que apareceram em clipes de música ou capas de álbuns por aí, mundo afora. Putz, cara, não sei. Eu até fiz uma pesquisa aqui, não sei te responder muito bem sobre isso, né? Clipe faz muito tempo que eu não assisto, né? Acho que desde a época que a MTV ainda passava clipes na televisão. Mas não tenho essa informação, cara. Eu vou dar mais uma pesquisada. Se alguém tiver essa resposta, pode deixar aqui embaixo para ajudar na resposta também. O Ellison Visotto, ele também sempre perguntando por aqui. Ele está perguntando onde eu poderia encontrar rodas da própria Hot Wheels para custom. Rodas customizadas se encontra fácil e barato, mas gostaria de, por exemplo, CM5, CM6, SPs e tudo mais. Bom, então, a Hot Wheels chegou a vender, né, as rodas, só que Real Riders, né, aquelas que tem o cubo de plástico e o pneu de borracha. Vendia no RLC, meio carinhas até, mas dava para comprar por lá e para fazer algumas customizações. Agora, essas mais simples, não tem muito sentido de vender porque elas são muito baratas mesmo, né? Teria que vender por quilo e tudo, alguma coisa assim. Então não tem para vender. O que você tem que fazer é você comprar as miniaturas, arrancar as rodas delas e colocar em outras, né? Como muita gente faz. Agora, CM5, CM6 são rodas que eles nem fazem mais, né? Fizeram agora para a série Car Culture, mas não é uma coisa que eles fazem mais. Então você tem que destruir as miniaturas antigas para conseguir essas rodas. O Daniel C. Salles, ele é membro aqui do canal, ele está perguntando para falar sobre as Porsches da minha coleção. Eu tenho algumas, né? Assim, eu tenho, sei lá, tenho essa daqui da Mini GT, por exemplo, tenho essa daqui da Majorette, que é muito legal, né? Que é a mesma, assim, basicamente essa daqui da Spark, que eu acho linda, eu acho muito perfeita, uma das melhores Porsches que eu tenho. Eu tenho várias aqui, deixa eu mudar de lado, eu tenho várias aqui da RWB, né, da Tarmac Works, e essa daqui da RWB, que foram os donos, né, um dos donos da RWB, que me deu essa miniatura, inclusive, mandou pra mim, então ela é muito especial. Mas assim, eu gosto tanto delas quanto de outras, né? Essa daqui chegou recentemente, eu fiz um vídeo sobre ela, dá uma olhada na sugestão de vídeo aqui em cima, que veio lá dos colecionadores da China, onde o T-Hunted é muito apreciado por lá, cara. Eles assim, são loucos pelo T-Hunted, eles adoram, eles mandaram essa miniatura, que é uma miniatura da convenção que eles fizeram lá nesse ano, né? Então vamos ver qual que vai ser a miniatura da convenção, que vai ter no final desse ano, inclusive, lá na China. Vamos esperar que venham novidades quentes por aí. O Fábio Eduardo, ele está comentando ainda, né, sobre o último programa aqui do T-Hunted Responde, né, sobre que eu estava falando aí da Ferrari, do Curtindo a Vida Doidado, que hoje em dia ele vê no Mercado Livre por R$1.000. Tem coragem? Não, cara, R$1.000, deixa eu ver. Eu passo um final de semana com a minha família em alguma pousada aqui no interior de São Paulo. Eu levo minha família para comer em bons restaurantes. Eu compro várias miniaturas muito legais, inclusive a da Kyosho, né, que tem essa mesma miniatura, né, que é muito mais bem feita e ainda sobra muito dinheiro. Então não, cara, jamais pagaria, imagina, acho que nem R$100 eu pagaria. Não, R$100 talvez eu pagaria nessa miniatura, mas assim, não pago tão caro, cara. Não é um hobby para eu me estressar, é um hobby para eu ter prazer. O mundo das miniaturas, ele sempre por aqui também, um grande parceiro do T-Hunted, desde sempre. Ele está perguntando se eu poderia falar mais acerca da marca Guisval. Pois é, uma marca espanhola, né, que foi criada lá, acho que nos anos 60, 70, alguma coisa assim. E a gente chegou a ter alguns desses carros por aqui vendidos, né, mais caminhões e tudo mais.
porque afinal de contas eles são carros que não são na escala 1:64, né? Eles são em escalas um pouco maiores, menores e tudo mais, então não é muito desse mundo de 1:64. Até por isso não são muito populares por aqui. Mas tem algumas coisas legais sim deles, inclusive caminhões, motos, algumas coisas assim que são bem legais. O Charlie Borba também sempre perguntando por aqui, ele está perguntando sobre a BR Classics. Se tem condições deles colocarem na fila de produção em produções futuras, né, o Corsa Sedan e o Corsa Classic, que é um carro que o brasileiro tem em linha por muito tempo e quase sem modificações e foi extremamente popular devido ao seu baixo custo de manutenção e consumo. E ele está falando aqui que alguns colecionadores têm na escala 1:43 e tudo mais. Sim, esse carro ele foi muito popular, não só aqui, né? Ele também foi vendido em outros mercados, também com outros nomes, né? Então é um carro muito popular. Mas assim, tudo é possível. Eles têm, a BR Classics, ela não pode criar assim vários projetos ao mesmo tempo, porque eles não têm o dinheiro para bancar isso, né? Assim, é um investimento muito grande e é um risco muito grande, né? Então, mas pode ser que no futuro eles façam sim. Basta todo mundo comprar e apoiar essa marca, que aí eles vão ter mais dinheiro para investir em novos moldes, né? Vamos esperar o que o futuro vai trazer sobre essa marca. O Breno Elias, na verdade, ele colocou o nome de usuário dele de trás para frente. Você achou que eu não ia sacar, né, cara? Ele tá perguntando, ele tem uma dúvida aqui, por que as miniaturas que não são de metal ou de resina são ignoradas pelos colecionadores, né? Que tem algumas miniaturas de plástico, inclusive, que são bem legais e tem um ótimo acabamento. E ele está perguntando o porquê disso, né? Ele é lá de Belém do Pará. Então, obrigado aí, cara, por participar aqui. Então, não tem muita explicação, não, né? Acho que as pessoas enxergam as miniaturas que não são de metal, de resina, menos nobres, né? Acho que elas acham que são mais baratas, né? Não acham que seja uma coisa muito legal. Então acho que é mais por isso, né? Não tem muita explicação, mas quem sabe, né? Quem sabe tem uma disponibilidade melhor aí desse tipo de miniatura, quem sabe o pessoal começa a se interessar. O Jefferson também sempre perguntando por aqui, você acha que vale a pena pagar de 35 a 50 reais em um Matchbox? Moving Parts, os normais aqui na minha região, encontro por R$13,99. Mas os Moving Parts parecem ser carros básicos que abrem portas, é isso mesmo? Qual a sua opinião? Sim, são carros básicos que eles inclusive abrem não só portas, mas capô, porta-malas, eles sempre têm alguma peça assim que se move, né? Então por isso do nome. Mas a base geralmente é de plástico, as rodas geralmente são de plástico também, e são mais caros porque tem essa coisinha, né, de poder abrir e tudo mais. Mas muitas dessas peças que se movem, elas são de plástico e acabam dando um acabamento meio ruim para essas miniaturas. Você pode procurar, tem as miniaturas da Majorette, por exemplo, que a maioria delas tem moving parts, né, open parts, que também são bem legais e estão nessa faixa de preço, talvez valha mais a pena do que esses da Matchbox. E ele está perguntando também se as fábricas da Mattel são fabricadas pelos gêneros dos brinquedos. Por exemplo, a fábrica da Malásia só faz Hot Wheels, enquanto em outra localidade fazem Barbie, ou as fábricas são compartilhadas. Não, geralmente não. Geralmente, assim, é uma fábrica para cada coisa. Eles têm várias fábricas lá na Ásia, né? Não só de miniaturas, mas de brinquedos, de Barbies, de outras linhas, né? Então, eles têm várias fábricas por lá e cada uma trabalha com algumas coisas. Eu não tenho certeza se alguma delas é compartilhada para fazer algum outro tipo de coisa. O Jairo Lazeri também sempre por aqui, ele está dizendo que está crescendo o número de carros elétricos e isso com certeza é uma tendência para o futuro. E aí ele está falando, né, que a Mattel tem lançado várias miniaturas desses carros, pelo menos na Matchbox, que é meu foco, ele não gosta disso e ele acha que não é legal e tudo mais. E ele está perguntando qual que é a minha opinião sobre miniaturas de carros elétricos. Olha, assim, primeiro vamos esclarecer, eu não acho que carro elétrico ainda seja o futuro, não esses carros elétricos. Eu acho que é uma tecnologia que está avançando a cada dia mais. Eu acho que a cada dia se avança um pouco mais em várias direções, então nesse exato momento tem pessoas trabalhando na durabilidade de baterias, em outros componentes para baterias que não são os que se usam hoje, que não são legais, né, nem para o meio ambiente, nem para o peso do carro, tem vários problemas com esse tipo de coisa. Então eu acho que essa é uma tecnologia que assim, nos próximos 10, 20 anos a gente vai ver avançando muito, pode ser até que o ideal não seja carro elétrico, pode ser que seja carro a hidrogênio, pode ser que seja algum outro tipo de carro,
mas não acho que exatamente carro elétrico vai ser uma realidade, né? Em alguns países já é uma realidade, mas acho que isso vai ainda mudar bastante. E assim, a Hot Wheels e a Matchbox, elas refletem os carros que existem no mundo real. Eles vão fazer réplicas de carros que existem mesmo. Então, assim, não é culpa deles, né? Eles vão fazer o que é da cultura automobilística. E esses carros, a gente querendo ou não, eles estão inseridos aí na nossa cultura e não tem o que fazer. Então, eles vão fazer esse tipo de coisa sim. O Sr. Regis, ele tá aqui perguntando duas coisas, né? Se a moto que vem na traseira da 55 Chevy Panel, que vinha no passado, não vem mais, né? Se ela é uma Harley Davidson. Não, não é. Um modelo assim, que parece bastante, mas não é um modelo licenciado que vinha atrás da Chevy Panel, que era muito legal, inclusive. E se a Hot Wheels já fez um set série Collectors da Harley Davidson. Eles fizeram no passado, né, algumas caixas específicas para Harley Davidson, né, que inclusive tem uma muito legal que conta a história da Harley Davidson, e fizeram motos, né, em algumas ocasiões, fizeram uma para a linha básica de uma Fat Boy, muito legal inclusive, pararam de fazer isso. Eles fizeram alguns carros também com a decoração da Harley Davidson no passado, até porque hoje em dia quem tem a licença da Harley Davidson é a Maisto, então a Maisto está fazendo bastante coisa com a Harley Davidson. O Paulo Magalhães, ele sempre por aqui também, meu amigo lá de Portugal, membro do canal, ele está perguntando qual que é a diferença entre os Hot Wheels Car Culture e os Hot Wheels Boulevard. Assim, basicamente a temática, né? O Hot Wheels Car Culture, eles têm os lotes, tem cada um uma temática, né? Carros modernos, carros japoneses, carros esportivos, esse tipo de coisa, carros off-road. Então eles reúnem sempre 5 carros dessa mesma temática para colocar na série. E a linha Boulevard é uma linha mais aberta, assim, né? É uma misturança de coisas lá, que tem carros que são bonitos, né? Que fariam bonito num boulevard, numa avenida passando, né? Então tem alguns carros icônicos aí da história do automobilismo e outros, mas assim, não tem um tema muito central. Poderia falar sobre a história do Koenigsegg Gemera. Não tem muita história, né? Um carro que foi lançado em acho que 2022, né? Que ele é um carro que tem é um esportivo de 4 lugares, é um carro híbrido e que tem, sei lá, 2.300 cavalos, né? Um carro monstro, né? Tem um desempenho sensacional, mas é mais um fruto dessa empresa aí sueca que faz carros bem interessantes. Alguma marca produziu o Vorax? Poderia falar sobre a história desse carro? Também é um carro que não tem muita história, né? Um carro, se é que a gente está falando da mesma coisa, é um carro brasileiro que era para ser um super esportivo. Eu cheguei a ver ele no salão dos automóveis aqui em São Paulo em 2010. Realmente era um carro que chamava muita atenção, mas ele não foi produzido, né? Assim, as poucas unidades que foram produzidas dele de teste não eram funcionais, tinha um monte de problemas, acabou o dinheiro, enfim, não era uma coisa que ia muito pra frente, e que eu saiba não existe nenhuma miniatura dele, não. O Wanderson Santos também sempre perguntando aqui, ele tá perguntando o que foi a série Hot Wheels Revealers, em que ano teve essa série, se teve Super nessa série, aquela que é cartela rosa e azul e tem um sorvete, e as miniaturas vêm embrulhadas no papel amarelo, numerada. Então, essa série é uma série que a Hot Wheels fez antes de ter as séries Mystery e algumas coisas assim, onde você comprava os carros e não sabia o que vinha junto. Quem escreveu uma matéria sobre isso, muito legal, foi o meu amigo Maurício Nunes, vou deixar o link aqui embaixo, né, ele explica direitinho, e essas miniaturas você comprava e recortava da cartela um cupom e trocava por algumas miniaturas especiais, e essas sim eram bastante raras, são bem raras até hoje. O Diego Viana, ele está perguntando aqui, com um mundo cada vez mais digital e conectado, qual o futuro do colecionismo? Você acha que a Hot Wheels NFT veio para ficar ou é só uma modinha passageira? Olha, no futuro desse hobby ele sempre vai existir, né? Pode ser que não assim é tão popular, né, como foi na nossa época, como está sendo na nossa época, mas ele sempre vai existir, né? Ele está num ótimo momento agora com vários fabricantes, várias opções pra gente, mas não acho que vai desaparecer, né? Pode ser que ele mude bastante, mas desaparecer ele não vai. Com relação ao NFT, o NFT
como produto, ele ainda, ele decaiu muito, né? Não só no mundo de colecionadores, mas no mundo inteiro, né? Ninguém mais está falando de NFT, é uma coisa que meio que foi um fiasco, né? Então quem comprou uma obra de arte em NFT, agora se vai revender, putz, é um preço ridículo, né? Muita gente teve prejuízo porque era um hype mesmo. Agora, a Hot Wheels está fazendo dinheiro, né, com NFT, eles escolheram uma boa estratégia para isso, e tá vendendo, né, tá vendendo bem, né, mas assim, não sei até quando. Daqui a pouco eles param com isso daí também. O Lian, ele tá perguntando aqui com relação à franquia de Velozes e Furiosos, né, licença de Velozes e Furiosos, se a Hot Wheels estaria para perder, né, essa licença, porque afinal de contas eles têm feito bastante coisa de Fast and Furious e tudo mais, ou a tendência a lançarem cada vez mais, já que são produtos que vendem bem, a grande maioria dos colecionadores gostam. Olha, ainda é uma licença muito valiosa no mercado de colecionadores, né, nos fabricantes de miniaturas, né, então assim, muita gente gostaria, muitas empresas gostariam de ter essa licença, então ainda faz muito sentido, e a Hot Wheels está lançando vários produtos porque ela não quer perder essa licença de Velozes e Furiosos, né, então eles vão continuar produzindo isso por um bom tempo, mas assim, os filmes já não fazem o mesmo sucesso que antes, né, tá meio que exagerado, né, mas 10 filmes agora dessa linha, né, já não tem a mesma popularidade do passado, em algum momento a Hot Wheels vai meio que cansar disso e não vai mais produzir. O Seaman Real, ele tá perguntando ele tá falando que ele viu uma miniatura da Franklin Mint muito pesada, fiquei sabendo que elas são feitas de white metal. Que coisa é essa? Pois é, white metal é uma liga, né, que se tornou popular aí porque ela é mais resistente à corrosão, ela é mais durável e tudo mais. E aí a Franklin Mint chegou a fazer sim algumas miniaturas como isso, mas mais assim pelo marketing da coisa, né, e também pela durabilidade que dizem que é maior. Então, mas por conta disso, as miniaturas da Franklin Mint, elas são sensacionais, elas são mais pesadas mesmo, elas envolvem metal, algumas delas são produzidas com white metal, então é algo que é um diferencial dessa marca, mas é uma das melhores marcas de réplicas que existe até hoje. E o Mengo, ele tá perguntando qual que foi o primeiro set de Fast and Furious feito pela Mattel. Cara, foi um set básico lançado lá em 2013, né, quando eles estavam começando a trabalhar com Fast and Furious, e até que foi bem legal, assim, um conjunto de 8 carros, né, básicos, mas com 8 modelos bem interessantes aí da série Fast and Furious, e assim, fez a felicidade de muita gente, apesar que eles eram básicos, né? Eles não eram premium, eles não tinham pneu de borracha, não tinham nada. E essa série, inclusive, ficou bem valorizada entre os colecionadores por muito tempo, porque tinha o Toyota Supra, tinha o Charger e tudo mais. Então foi daí, e a partir daí eles começaram a fazer várias séries básicas, e depois eles começaram a fazer as séries Premium. Bom, e foram essas as perguntas de hoje, muita pergunta por aqui, o programa ficou imenso, né? Esse daqui é o programa de maior duração aqui do canal, mas eu acho importante a gente explicar tudo direitinho para todo mundo, afinal de contas, não quero deixar ninguém com nenhuma dúvida. Mas se você ainda tem dúvida, deixa sua pergunta aqui embaixo nos comentários que eu respondo na próxima semana. A gente se vê por lá, valeu!